boa noite. Prazer, uma alegria estar aqui, um convite legal. É bem difícil falar depois da interpretação sublime da Clarissa, então pedi primeiro para vocês desligarem o registro da arte e mudarem para o registro da mera informação histórica. Me pediram para fazer um contexto, vou tentar ser rápido nesse contexto. A biografia do Isaac Rabin é quase uma biografia de Israel. Né? A gente vai definir o Isaac Rabin através de 4 ideias. Ele foi um pioneiro de Israel, ele foi um sionista, ele foi um soldado e ele foi um líder, um dos líderes da ala dos falcões do Partido Trabalhista, que é um dos 2 grandes partidos históricos de Israel. Então, vamos pegar cada uma dessas expressões e desenvolver um pouquinho elas até chegar ao mistério, que eu acho que nos interessa. Primeiro, ele foi um pioneiro de Israel. Os pais dele chegaram em Israel vindos da Europa Central em 1917, que não é um ano qualquer. 1917 é o ano da Declaração Balfour, quando Lord Balfour, representante britânico, do governo britânico, a Palestina naquela época, a Palestina histórica, era naquela época um mandato britânico, depois de ter sido parte do Império Turco-Otomano, e Lord Balfour, em 1917, anunciou que a Grã-Bretanha se comprometia com a criação de um lar nacional judaico na Palestina. Tá? Foi exatamente nesse ano que os pais de Rabin chegaram à Palestina, vindos da Europa Central, do que é hoje Ucrânia e Bielorrússia. Rabin nasceu em 1922, viveu em kibbutz, e, portanto, tem uma trajetória que é a trajetória dos pioneiros de Israel, numa época anterior à existência de Israel. Israel foi criada em 1948, 49, no final da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Rabin foi também um sionista. Desde muito jovem, ele se integrou às fileiras das organizações sionistas que estavam engajadas na criação de Israel. O que é o sionismo? O sionismo é o nacionalismo judaico. O sionismo é um movimento nacionalista que surge no final do século XIX com o objetivo de criar um Estado Nacional Judaico. O sionismo não é um movimento religioso, é um movimento laico, é um movimento secular, e Rabin nunca foi especialmente religioso, ao contrário, foi muito pouco religioso. Muitos o definem como o menos religioso dos primeiros ministros de toda a história de Israel. Nesse sentido, ele é também, vamos dizer, uma figura típica do núcleo sionista original, que se engajou na criação de Israel. Em terceiro lugar, ele foi um soldado. Então, no começo, ele se engajou nas forças irregulares sionistas que combateram tanto os árabes palestinos na década de 30, quanto os próprios soldados britânicos, em seguida, para impor a saída britânica do mandato da Palestina. Então, ele se integrou nesse embrião do que seria o exército de Israel. Ele se integrou nesse embrião levado pelas mãos de Yigal Allon, um outro pioneiro de Israel, um pouco mais velho do que ele, muito importante, que também foi primeiro-ministro de Israel e que também fez parte desse núcleo sionista. Ele lutou em todas as guerras históricas de Israel, primeiro como soldado, depois como um oficial intermediário e depois como chefe das Forças Armadas de Israel. Como soldado e como oficial intermediário, ele esteve sob as ordens de Moshe Dayan, né, um dos principais líderes militares de Israel, também um sionista, também um político do Partido Trabalhista. Moshe Dayan é uma figura importante e ajuda a entender esse núcleo sionista original. Tem um texto de Dayan muito importante, onde ele diz o seguinte: pensam que Israel foi criada numa terra sem povo. Dizem que Israel
que os judeus são um povo sem terra que se estabeleceu numa terra sem povo, mas isso não é verdade. Cada uma das cidades e povoados que existem em Israel tem um nome árabe anterior. Essas são palavras do Moshe Dayan. E aí ele passa linhas e linhas citando os nomes dos povoados e das cidades judaicas em árabe, para mostrar que toda aquela paisagem foi transformada, né, pela criação de Israel e pela formação do Estado de Israel numa região que tinha, sim, um povo ali. O soldado, a figura do soldado em Israel é a figura de quem conheceu, desde o início, desde os conflitos dos anos 30, passando pela Guerra da Independência de Israel, até a Guerra dos 6 Dias e depois a Guerra de 1973, a Guerra de Outubro de 73, quem conheceu o povo que existia lá, e que existe lá, que é o povo palestino. Então, essa figura do soldado sionista é a figura que nunca acreditou na mitologia de que Israel é um povo, o povo judeu é o povo sem terra que se estabeleceu numa terra sem povo, porque eles sempre souberam que existia um outro povo ali. Esse é um negócio marcante na história de Dayan, na história de Rabin, na história de Yigal Allon, na história de todo esse núcleo sionista. Em terceiro lugar, bom, só para terminar essa parte, ele foi o principal comandante da guerra do maior triunfo militar de Israel, que foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Foi na Guerra dos 6 Dias que Israel ocupa os territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza, além de territórios não palestinos, como as colinas de Golã e a Península do Sinai. Então, é na Guerra dos 6 Dias que todo esse cenário político que se discute hoje sobre a paz, que se discute até hoje, e que foi o tema dos acordos de Oslo de 1993, foi naquela guerra, sob a direção militar de Isaac Rabin, que Israel conquista os territórios palestinos, derrotando uma coalizão árabe formada por Síria, Egito e Jordânia. Por fim, ele foi um dos principais líderes políticos, 2 vezes primeiro-ministro de Israel. Aqui no espetáculo aparece a segunda e mais marcante período de governo dele, mas ele foi 2 vezes primeiro-ministro de Israel e foi um dos líderes da ala dos falcões do Partido Trabalhista. Rabin era conhecido durante a primeira intifada, durante o primeiro levante palestino, que foi anterior à intifada dos homens-bomba, que é uma outra coisa, né? A primeira intifada foi uma revolta civil palestina contra a ocupação nos anos 80. Rabin ficou conhecido como Rabin quebra-ossos, porque a orientação dele era para bater pesado nos manifestantes palestinos. Ele sempre foi um falcão, né? Shimon Peres, que era o seu irmão inimigo no Partido Trabalhista, com quem ele disputou durante décadas a direção do Partido Trabalhista em Israel, que também foi um falcão, se tornou uma pomba antes dele, né? Ele continuou sendo um falcão, continuou sendo da ala dura do Partido Trabalhista, enquanto Shimon Peres se transformava numa pomba. E aí vem a pergunta, por que justamente Rabin, né, foi o líder do processo de paz que conduziu aos acordos de Oslo? Essa, vamos dizer assim, é a interrogação que acho que, numa discussão política sobre esse assunto, vale a pena fazer. E isso porque Rabin e também Shimon Peres foram os 2 líderes iluminados e geniais que primeiro descobriram que Israel estava numa encruzilhada tríplice. Né? Tentar definir essa encruzilhada tríplice. E eles, hoje é mais ou menos óbvio para todo mundo, né? Naquela época não era tão óbvio. Eles descobriram que dos 3 grandes objetivos políticos colocados por Israel, ou por correntes políticas em Israel, ao longo do tempo, só 2 podiam ser alcançados. Quais são esses 3 objetivos? O primeiro objetivo, que Israel seja um Estado judeu. O segundo objetivo, que Israel seja um Estado democrático. Um terceiro objetivo, que Israel seja um Estado que controla
toda a terra da Palestina histórica. Esses 3 objetivos que circularam na história de Israel, eles não podem ser todos conquistados. Você só pode ter 2 desses 3 objetivos, e essa é a encruzilhada tríplice. Israel pode ser um Estado judeu e controlar toda a terra da Palestina histórica, mas não será um Estado democrático, porque, para controlar toda a terra da Palestina histórica, ela precisaria dominar permanentemente uma população árabe tão numerosa quanto a população judaica de Israel, hoje tão numerosa quanto a população judaica de Israel. E, logo mais, em função das tendências demográficas, mais numerosa do que a população de Israel. Isso significa não dar a cidadania, não dar o direito de voto à maioria dos que vivem naquela região. Então, você pode ter um Estado judeu em toda a Palestina histórica, mas esse Estado não será democrático, porque negará o voto à maioria dos habitantes. A segunda alternativa é você ter um Estado democrático em toda a Palestina histórica. Isso é possível. Será um Estado formado por judeus e palestinos que exercem direitos políticos iguais, mas esse Estado não será judeu, porque esse Estado terá um governo, logo mais, eleito pelo voto, se esse Estado surgisse, que teria uma maioria palestina, porque a maioria da população é palestina. A terceira opção, a opção de ter um Estado judeu e democrático, exige a devolução dos territórios ocupados. Você pode ter um Estado judeu e democrático, mas não em toda a terra da Palestina. É preciso que ele conviva com um Estado palestino. E foi essa conclusão que levou o Falcão, Isaac Rabin, e o Falcão que transitava para ser pomba, Shimon Peres, 2 líderes da ala dura do Partido Trabalhista, a concluírem que a paz não era um objetivo necessário por razões de valores. A paz não era necessária porque nós somos pacifistas. A paz não era necessária porque nós temos bons sentimentos. A paz era necessária para que Israel pudesse ser um Estado judeu e democrático, que eles consideravam os 2 valores mais importantes. Então, é nesse sentido que, no espetáculo, isso fica muito claro, ele quer a paz para proteger o futuro de Israel, né? Para que Israel possa ser um Estado judeu e democrático. Essas eram os 2 valores fundamentais de Rabin e de Shimon Peres, né? A ideia do Estado judeu, porque ele é um sionista, e a ideia de um Estado democrático, porque ele era um líder democrático, né? Esse dilema continua existindo em Israel, né? A última vez que nós tivemos uma maioria política em Israel favorável à paz foi nesse dia representado aqui no espetáculo. Desde aquele dia, em 1995, até hoje, se passaram 12 anos, né? Desculpa, se passaram 12 anos, 22 anos, não sei mais fazer conta, se passaram 22 anos, desde aquele dia até hoje, nunca mais nós tivemos uma maioria favorável, uma maioria política favorável à paz em Israel. As eleições de Israel revelam isso, que nós não tivemos mais. Isso significa que Israel, e eu estou falando de Israel, os palestinos também, mas o dilema deles é diferente, significa que Israel está atolada na sua encruzilhada tríplice até hoje. Né? Até hoje, aquela questão que atormentava Rabin continua sendo a questão fundamental e uma questão existencial para Israel. Será que Israel será um Estado judeu e democrático ou desistirá de uma dessas 2 características, né? De ser um Estado judeu e democrático? Essa questão continua no ar, e eu acho que, portanto, quando a gente fala de Rabin, nós não estamos falando do passado, e quando a gente vê esse espetáculo, nós não estamos falando simplesmente do que aconteceu em 95, ou em 67, ou em 48, ou em 22, ou em 1917, mas nós estamos falando do que está acontecendo hoje, em 2017.
que árabes e judeus, né, hoje em dia tem essa questão do ódio, né, que é muito colocada, a questão da intolerância, e a gente sempre teve uma comunidade judaica vivendo dentro de toda a comunidade árabe. Então, por muitos séculos, foi essa harmonia que a gente teve em todos os territórios árabes, em todos os territórios dominados por religiões islâmicas, e era uma aceitação e um convívio de muita paz. E quando a gente nota a entrada das potências ocidentais, esse desequilíbrio começa a existir, e algumas tendências e algumas teorias são superdimensionadas, são levadas ao extremo, como é o caso da teoria sionista, né, que depois tem algumas interpretações bastante extremistas, e a mesma coisa no mundo árabe. A gente também tem algumas teorias muito extremistas, e coloca-se cada vez mais esses dois extremos, né? Então, isso se torna cada vez mais presente, e, hoje em dia, é difícil a gente ver alguns estereótipos criados sobre o mundo judaico e sobre o mundo árabe, sobre o mundo israelense e o mundo árabe. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar bastante nessa questão da identidade, como os judeus viveram sempre dentro de mundos árabes, dentro de sociedades árabes, de forma extremamente pacífica, de forma extremamente harmoniosa, e, posteriormente, com a criação do Estado de Israel e algumas teorias sionistas e também de em alguns casos, extremamente árabes, esse equilíbrio foi bastante alterado. Hoje em dia, quando a gente pensa no povo palestino, eu acho que é uma necessidade de todos o processo de paz. Então, é o que todos os líderes islâmicos, hoje em dia, pregam. Todo mundo quer a paz para o mundo, para o Estado de Israel e para a Palestina, e para isso são necessários alguns pontos, que são alguns pontos do Acordo de Oslo, né, do Acordo de Oslo, que foi conversado entre Rabin e Arafat, e foi, na verdade, um processo mais regulatório, né? Então, quando a gente tem o Tratado de Paz, os acordos de paz, eles tratam bastante desses pontos. Então, eu acho que, e hoje em dia é complicado um pouco a gente pensar no mundo árabe, essa questão da identidade, como que eles estão vivendo num mundo que, desde 48, a gente tem o Estado de Israel lá, e eles vivem com controle de acesso em territórios ocupados, como que você lida com a identidade de um povo que vivia lá antes da criação do Estado, e que, hoje em dia, precisa de autorização para ir e vir, vivendo com uma renda per capita muito baixa. Então, essas questões de identidade, essa questão de como essa população vai absorver e lidar com isso, que é bastante complicada. Então, a gente tem, hoje em dia, também alguns que acabam indo para esse ponto de extrema esquerda, que é de extrema esquerda, né, que a gente pegaria dos ataques terroristas, e que vão para esse lado, que também é outro ponto que eu gostaria de comentar, que eu acho que é sempre importante a gente desmascarar. Quando a gente fala do terrorismo no mundo árabe, as pessoas associam sempre, hoje em dia, muito, e tem uma visão muito islamofóbica do que é o mundo árabe. Então, são preconceitos e são ideias que precisam ser quebradas. Nenhuma teoria islâmica ou Islã não prega em nenhum momento a guerra, não prega o processo de ataques terroristas, muito pelo contrário. O Islã é uma religião de paz, é uma religião que aceita todos, e é uma religião que aceita muito bem as diferenças. Isso vem desde a época dos primeiros califados. Então, o segundo califa pelo Islã, que foi o Omar, ele já tinha toda essa parte da diplomacia muito bem desenvolvida. E, quando ele domina a região de Jerusalém, ele, na época, um rei romano, ele convida o Omar a rezar numa igreja. E o Omar diz, não, eu não vou rezar, porque, a partir do momento que eu rezar dentro de uma igreja, todos os discípulos vão seguir a mesma teoria e vão achar que a igreja é feita para se rezar as crenças do Islã. Isso vai ser transformado numa mesquita. Então, esse processo é muito importante, essa diplomacia é muito marcante durante toda a história do Islã. E ela vai assim até recentemente, até a época do Império Turco Otomano. Depois, o Império Turco Otomano também tem uma posição de bastante aceitação de todas as diferenças, de todas as religiões. Então, é uma religião que prega muito a aceitação de todos os valores.
começar dizendo que a peça me tocou profundamente, porque, tendo nascido em 1985, a primeira lembrança que eu tenho de qualquer questão relacionada a israelenses e palestinos é o aperto de mão entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. E a segunda lembrança que eu tenho é justamente a do assassinato do Yitzhak Rabin. Na peça, se faz referência diversas vezes sobre o fato de que o israelense vivo naquela época, até hoje se lembra o que é que estava fazendo no dia. E eu me lembro, de fato, embora não seja israelense, mas de que no dia em que Yitzhak Rabin foi assassinado, eu estava em casa e acompanhando via canais de TV internacionais, CNN, etc., todo aquele desenrolar. E eu acho importante partir disso pelo seguinte: naquele momento em que havia tido o anúncio de que o primeiro-ministro de Israel tinha sido baleado, estava em condições gravíssimas, logo em seguida morreu, a gente não tinha muita dúvida de quem tinha atirado a bala. Eram os palestinos. Quando, algumas horas depois, a gente descobriu que, na verdade, havia sido um judeu de extrema-direita, houve um primeiro choque. E aí, uma das questões que surgiram logo depois do assassinato era justamente essa. As forças de segurança de Israel estavam preparadas para evitar o ataque de um palestino, mas elas não estavam preparadas para evitar o ataque de um extremista judeu. Como se explica isso? Uma das várias explicações que são dadas é que talvez havia aí um problema conceitual ou até psicossocial. Durante muito tempo, predominou um mito em Israel da grande família judaica, como se houvesse uma comunidade irmanada que tinha ali os seus bad boys da família. Num belo dia, esses bad boys, que sempre foram tratados com luva de pelica, mataram o patriarca da família. Esse fato, ele é muito transformador dentro da história israelense, porque quebra com esse mito. E pegando um pouco o gancho do que já foi dito aqui, talvez a gente pudesse dizer que não há um conflito, uma guerra entre israelenses e palestinos. Há várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu vou citar 4 para fechar minha fala. Uma primeira guerra seria uma guerra contra a existência do Estado de Israel. Uma guerra lutada por alguns grupos palestinos. Uma guerra que é declarada a cada ato terrorista. Ou uma guerra que é declarada, mesmo que sem atos terroristas, de maneiras mais sofisticadas hoje em dia. Eu tenho um pouco de resistência de considerar um grupo como Hamas resistência, porque falar em resistência, a gente esconde uma dimensão de projeto. E existe um projeto por trás de cada ato. E eu vou chamar essa de Guerra 1. Essa guerra pela destruição do Estado de Israel. Tem uma segunda guerra. Uma guerra que é pela criação do Estado palestino independente nos territórios de Gaza e Cisjordânia, que seriam aí as fronteiras pré-1967. É uma guerra que é lutada também por alguns grupos palestinos e que contam com o apoio de grande parte da comunidade internacional. Essa guerra talvez seja a guerra que a maior parte das pessoas na Europa, no mundo ocidental, aqui no Brasil, imaginam que estão lutando ao apoiar o povo palestino nas suas demandas legítimas. Existe uma terceira guerra. Uma terceira guerra, essa lutada por israelenses, pela segurança do Estado de Israel.
Essa talvez seja a guerra que a maior parte dos soldados do exército de Israel imagina estar lutando. Uma guerra também legítima, pela segurança do país e pela sua própria. E tem, finalmente, uma quarta guerra. É uma guerra pela grande Israel. Uma guerra pela totalidade do território. Uma guerra não só em defesa da segurança de Israel dentro do que seria a linha verde, a fronteira pré-67, mas uma guerra também pelo território considerado de direito dos palestinos. Essa guerra 4 é a guerra que o Yigal Amir estava lutando quando matou o primeiro-ministro de Israel. E essa é uma guerra que, a exemplo da primeira, também não é legítima. A gente não deve ver o ato do Yigal Amir, assassino de Yitzhak Rabin, como um ato de um louco, solitário, um lobo que um belo dia acordou e fez o que fez. Ele foi um dos elementos, como a peça bem representou, que representa uma crença dentro da sociedade israelense com muita força, que não está preocupada com democracia, pegando o gancho do que o Demétrio falou, mas com a grande Israel e com o Estado judaico. Hoje, são muitas as caricaturas ideológicas do conflito israelo-palestino. Numa perspectiva conservadora, a gente identifica pessoas que enxergam ali um choque de civilizações, como se fosse o Ocidente contra a barbárie, e cuja resolução do conflito seria a vitória do Ocidente contra os bárbaros. Uma caricatura ideológica. No que seria um viés, entre aspas, progressista, uma visão terceiro-mundista, também há a sua caricatura ideológica. E aí, o conflito entre israelenses e palestinos seria o conflito dos opressores contra os oprimidos. Em alguma medida, essa leitura até faria sentido se a gente considerar os territórios ocupados pós-67. Mas ela não explica o conflito anterior a 67. Essas caricaturas ideológicas acabam fazendo com que a gente permaneça dentro das mesmas lógicas binárias que perpetuam o conflito e que consolidam visões exclusivistas dos dois lados. Eu acho que reconhecer a existência de mais de uma guerra, dessas 4 guerras, tentando destrinchar os projetos por trás de cada grupo, nos ajudam a complexificar a situação, entender o que é legítimo e não é legítimo, e poder se posicionar não para um lado, para o outro lado, mas para os setores democráticos de ambos. É isso. Obrigado. A grande desgraça que existe hoje é que, nos dois lados, a ideia da paz em 2 estados é politicamente minoritária. Não é minoritária porque alguns líderes políticos são malvados e por isso... Não. Nas 2 sociedades, a ideia de uma paz em 2 estados se tornou uma ideia minoritária. Nós podemos ficar horas discutindo por que isso dá uma boa discussão, mas se tornou minoritária. É muito interessante que... Na época dos acordos de Oslo, você tinha uma maioria política em Israel clara pela paz, e você tinha fora de Israel, nas comunidades judaicas fora de Israel, uma maioria pela paz. Também existia uma resistência na comunidade judaica nos Estados Unidos, que não era majoritária lá, aliás, o Rabin chamava de chutzpah, a atitude da ala dos judeus americanos contra o acordo de Oslo, uma insolência, por estar interferindo num assunto de Israel. Era gente que não morava em Israel, que não era cidadão de Israel, e estava interferindo no assunto de Israel. Mas, hoje em dia, é impressionante, porque você tem em Israel o governo mais extremista de toda a história de Israel. O governo atual de Israel é o governo mais extremista de toda a história de Israel. De longe. E não há... nem dentro de Israel. Dentro há mais.
E não há fora de Israel, entre as comunidades judaicas fora de Israel, uma expressão nítida e clara de indignação diante do extraordinário e inédito extremismo do atual governo de Israel, que cava uma cova para Israel, porque prepara um Estado que ou deixará de ser um Estado democrático ou deixará de ser um Estado judeu se não mudar de rumo. Mas eu queria ouvir, então, os dois, a respeito do o reflexo do conflito para as comunidades aqui no Brasil, judaica, árabe, palestina, enfim. Começam a surgir algumas posições mais moderadas. Aqui a gente tem um espaço de discussão, talvez nesse sentido, um pouco mais tranquilo em sociedades como o Brasil. Na União Europeia também a gente tem um espaço maior de negociação e entendimento dos dois lados, apesar de a gente ter também organizações com visões extremamente extremistas. As comunidades judaica e árabe aqui no Brasil estão preocupadas com aquilo que acontece no Oriente Médio. E, de alguma forma, isso sim reverbera. Eu posso falar mais da comunidade judaica, e o que me parece é que a comunidade está profundamente dividida em relação a essa questão. Mais recentemente, tenho insistido numa ideia que é a seguinte: nem todo muro é de concreto. Há muros simbólicos e invisíveis, às vezes muito mais poderosos, muito mais intransponíveis. E são justamente esses muros simbólicos que são construídos antes dos muros de concreto que permitem que a gente construa muros de concreto de fato. A campanha de boicote tem algumas bandeiras, e uma delas é justamente o desmantelamento do muro de concreto, que hoje separa Israel de territórios palestinos. E a maneira encontrada para defender essa bandeira foi justamente criando esses muros simbólicos. E o que me causa muita angústia é que tais muros podem sobreviver no coração das pessoas, mesmo depois de derrubado todo o concreto. Então, por isso, tenho bastante resistência a isso, e acho que é uma coisa que me envolve de maneira muito direta aqui como comunidade judaica na diáspora. Tem diferenças políticas, diferenças religiosas, e a maior parte da colônia árabe em São Paulo não é proveniente da Palestina. Então, quando a gente vai olhar, é síria e libanesa. Então, quando a gente vai olhar para essa comunidade síria e libanesa aqui em São Paulo, sim, com certeza, elas estão preocupadas com a questão árabe-israelense, com a questão palestina-israelense, mas não é o que afeta diretamente o dia a dia deles. Então, esses descendentes são muito mais descendentes de sírios e libaneses. E a discussão e engajamento, nesse sentido, acaba sendo um pouco menor. Então, a gente vai ter um engajamento muito forte dentro da academia, dentro de instituições de pesquisa, mas um engajamento muito menor como colônia. Que o medo ele serve como desculpa para você ser extremamente violento. Então, ou que o medo, de forma radical, ou ele te paralisa, ou ele vira uma desculpa para a violência. E eu não sei, eu acho que, quando a gente conta a história do meu Saba, é porque eu acho que a gente deseja viver numa sociedade sem medo. Eu acho que isso é um desejo para qualquer lugar do mundo, né? Sem esse medo que ou nos paralisa ou nos faz sermos tão pouco humanistas e tão violentos, né?